Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo um salmo de Davi, o Salmo 55, a partir do versículo 4, que está assim: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Você pode se perguntar como Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, pôde ter chegado a esse ponto, estar tomado pelo medo. Como isso pôde ocorrer? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que os heróis bíblicos, embora possam ser admirados por sua fé, por sua confiança no Senhor, eram gente como a gente. Eles tinham carne, sangue, osso, enfim, eram gente como a gente. E Davi passou por todas as experiências de qualquer ser humano, porque também ele era um pecador. E você sabe que Davi, ele expressava mesmo nos Salmos, quando ele estava angustiado, quando ele estava com problemas, ele realmente colocava o seu coração nos Salmos. É por isso que nós nos identificamos tanto com a linguagem do livro dos Salmos, principalmente quando nós lemos os Salmos de Davi. E aqui ele está revelando que ele está com medo. Veja, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Davi, exatamente aquele que derrubou o Golias, o filisteu, o gigante, aquele que matou um urso, matou um leão. Esse mesmo Davi está dizendo que o seu coração estava acelerado, que estava apavorado por causa da ameaça da morte, temor e tremor o dominavam. O versículo 5 é muito claro aqui. O medo tomou conta de mim, a ponto de ele querer fugir, como se ele tivesse asas, né? Ele fugiria para o meio do deserto, porque ali ele não encontraria ninguém para ameaçá-lo ou prejudicá-lo. Ou talvez ele não teria contato com essas pessoas, seus inimigos, que estavam provocando esse tipo de medo no seu coração. Ele está colocando aqui no Salmo 55, depois você pode ler, e até mesmo gente que ele julgava que era alguém que era seu amigo, né? Ele diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Está no mesmo salmo. Então, seu amigo, né, do peito também estava contra Davi. E a ameaça era muito real e ele ficou com muito medo. Quantas vezes eu e você não somos tomados também pelo medo, não talvez provocado por pessoas más, adversários, como era o caso de Davi, mas por causa de circunstâncias, por causa das crises, das dificuldades que enfrentamos nessa vida cheia de tribulações que enfrentamos, né? Principalmente nesses últimos tempos de pandemia. O que fazer quando somos tomados pelo medo? O que alguém como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pode fazer para vencer, superar o seu medo? Está no próprio Salmo 55. No versículo 16, ele diz, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Então, apesar de tudo isso que ele estava experimentando no seu coração, apesar de toda esse medo que havia tomado o seu espírito, ele tomou uma decisão. Ele diz, eu, porém, versículo 16, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Veja, clamar é gritar, né? Então isso significa que ele realmente está colocando diante do Senhor de forma sincera o seu medo. Mas ele diz, eu, porém, clamo a Deus
e o Senhor me salvará, o Senhor me livrará. E o Salmo está aqui exatamente para servir de testemunha de que o que Davi procurou no Senhor, ele encontrou. O que foi? O seu livramento daquela situação que dominou o seu coração com o medo. Meu amigo, minha amiga, quando estivermos com medo, e isso pode acontecer a qualquer momento, porque somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso, faça como Davi. Clame ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame pelo nome de Jesus, e o Senhor o livrará, e o Senhor comunicará no lugar, substituirá o seu medo com a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa responder a sua oração, e se você quiser encontrar no Senhor toda a satisfação para a sua vida, toda a segurança que você precisa, basta clamar o nome de Jesus e Ele então o abençoará. Até mais e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.